E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória da seleção brasileira por 1-0 sobre a Suíça. Vitória difícil, complicada, jogo bem amarrado. Suíça é uma seleção muito bem treinada, que tem bons valores tecnicamente, tem bons jogadores, com destaque ali principalmente para o Xhaka, que joga no Arsenal da Inglaterra. E a seleção brasileira sem o Neymar, obviamente, ficou claro hoje que perde bastante. Não que se o Neymar estivesse em campo o jogo seria fácil, seria um jogo difícil de qualquer maneira, mas sem o Neymar, sem aquele jogador pro time adversário acabar se preocupando mais, fazer uma marcação dupla ou algum jogador para fazer uma jogada diferente, acaba assim facilitando a marcação. Mas vamos analisar aqui alguns pontos que dificultaram esse jogo para a seleção brasileira, quais foram as estratégias do Tite, o que deu certo, o que acabou fazendo a seleção brasileira fazer o gol, já que a seleção brasileira teve pouquíssimas chances de gol claras. Se você pegasse na partida, teve a chance no qual realmente saiu o gol ali depois com o Casemiro. Nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, então deixa o like aí embaixo, vai fazer sua aposta esportiva, é Estrela Bet, primeiro link do comentário fixado. Hoje nós temos Uruguai versus Portugal, que é um jogo para você apostar, fazer aquela grana extra. Aposta aí, vamos aí de Uruguai para esse jogo, gol do Darwin Núñez, será? Vamos ver. Então, galera, eu acabei fazendo aqui uma mesa tática pra gente analisar, ver como jogaram as duas equipes taticamente. A gente viu muitas vezes o Brasil posicionado aqui no linha de 4 atrás, às vezes o Alexandre subia quando o Brasil estava construindo o jogo, e a formação do Brasil ficava mais ou menos assim, com 3 atrás. O Alexandre subia um pouco mais, fechava muitas vezes pelo meio, o Vinícius Júnior espetava bastante em uma ponta, o Rafinha espetava bastante na outra ponta, e você tinha infiltração de dois meias, o Fred tentando entrar nesse espaço entre o lateral e o zagueiro da Suíça, e o Paquetá tentando entrar pelo espaço entre o lateral e também o zagueiro da Suíça. Esse espaço acabava sendo criado por conta dos pontos da seleção brasileira jogarem bem próximos à linha lateral. Então o Brasil tentava ao máximo alargar a defesa da Suíça e criar esse espaço. Muitas vezes o Richarlison vinha buscar essa bola para tentar uma enfiada ali para o Fred ou para o próprio Paquetá. Às vezes também acontecia a movimentação do Richarlison cair aqui nas costas do último zagueiro, o Fred tentar puxar a marcação por dentro e o Paquetá dar esse passe, ou o Casemiro. Muitas vezes o construtor de jogo da seleção brasileira era o Casemiro, já que era o jogador que tinha mais liberdade. Como a Suíça marcava bem atrás, tentava ao máximo tirar os espaços da seleção brasileira pela maior parte do tempo do jogo, o Casemiro e os zagueiros da seleção brasileira eram quem ficava com essa obrigação de armar o jogo, já que era muito difícil você flutuar entre as linhas da Suíça. Era uma dificuldade imensa você conseguir esse espaço. Então, o Marquinhos tentava fazer lançamentos para o Vinícius Júnior, que muitas vezes estava marcado por 2 ou até por 3. Muitas vezes tinha 3 jogadores para marcação em cima do Vinícius Júnior, o que dificultava muito do Vinícius Júnior ter essa marcação tripla ou duplicada, porque o Alexandre passava pouco na linha de fundo. O Alexandre fecha pelo meio, o Alexandre não vai na linha de fundo. E quando o jogador não vai na linha de fundo, fica fácil, né? Juntava 3 no Vinícius Júnior, 3 contra 1, a dificuldade é tremenda e o Vinícius Júnior não estava conseguindo ganhar esses duelos individuais. A seleção brasileira conseguia achar mais espaço, principalmente assim na primeira etapa, quando o Militão tentava subir um pouquinho, você tinha o Fred junto com o Rafinha, essa inversão de jogo achava rápido o Rafinha, e o Rafinha tentava fazer esse cruzamento pro Vinícius Júnior pegar as costas do zagueiro. Foi assim que saiu a melhor chance de gol da seleção no primeiro tempo, quando o Vinícius Júnior conseguia se posicionar nas costas do lateral Windmer da Suíça, e foi assim que o Vinícius Júnior acabou perdendo a chance de gol. Ele poderia ter rolado por dentro, tinha o Richarlison livre no segundo pau, mas ele preferiu a finalização, que foi para a defesa do Sommer. A Suíça tinha uma estratégia para meio que sair da pressão do Brasil, para tentar criar as suas situações de gol. Não foi tão efetiva, porque não conseguiu fazer o gol e não conseguiu ter nenhuma chance clara de gol. Mais uma vez o Alisson passou em branco na partida, não precisou fazer defesa. A seleção brasileira tentava subir a marcação em vários momentos, já que a Suíça atraía a seleção brasileira, ficava com aquele toque mais lento atrás, a seleção subia a sua marcação para tentar recuperar a bola. E quando o Brasil subia a marcação, essa bola vinha muitas vezes no Sommer para criar a superioridade numérica atrás. E o Sommer encontrava o quê?
Ó, os jogadores do Brasil iam fazer marcação, ou ele encontrava o ponta, ou ele encontrava o lateral livre saindo por um lado, ou ele encontrava o lateral, ou ele encontrava o ponta aqui também. Às vezes essa bola vinha no Xhaka, que atravessava ela e tinha mais um controle, já que é um jogador que tem um passe mais refinado. E muitas vezes a Suíça tentava o quê? Sair dessa jogada aqui do Brasil de marcação-pressão, o lateral Rodrigues ou o ponta Vargas, conseguirem chegar mais próximos à linha de fundo e buscar uma bola na área para o Embolou ou para o próprio ponta do outro lado. E também tentavam muitas vezes essa jogada nas costas da última linha do Brasil. O Brasil muitas vezes jogando com a linha alta, eles buscavam as costas do Thiago Silva e do Marquinhos. Só que esses duelos acabaram sendo ganhos pelos zagueiros brasileiros. Então a seleção brasileira se defende bem quando vai marcar lá em cima, porque por mais que a Suíça às vezes conseguisse quebrar a primeira linha de marcação, a seleção brasileira recompõe bem rápido e tem poder de marcação com o Casemiro. Os jogadores do Brasil no duelo, 1 contra 1, levam muitas vezes a vantagem, marcam bem e isso dificulta as seleções rivais. Para a segunda etapa, o Tite voltou com a seleção. Para o segundo tempo, o Tite mudou o Paquetá, tirou o Paquetá, que realmente não vinha fazendo uma grande partida, e ele preferiu deixar o Fred. Ele botou o Rodrigo. Ele deixou o Fred para marcar a saída de bola do Xhaka. Vocês podem perceber que quando o Fred leva o cartão amarelo, ele automaticamente tira o Fred. Tira o Fred porque ele sabe que o Fred acabaria correndo o risco de ser expulso, não poderia mais chegar tão junto, e coloca o Bruno Guimarães. Mas ele voltou com essa formação para a segunda etapa, tentando fazer o Rodrigo, fazer o time jogar mais, só que acabou não funcionando muito bem. O Brasil até teve um gol anulado, uma jogada ali depois do Bruno Guimarães, que entrou no lugar do Fred. E o Bruno Guimarães foi a peça-chave. Foi o jogador que mudou o jogo, galera. O Bruno Guimarães mudou o jogo para a seleção brasileira pelo fato dele poder ter esse jogador mais ofensivo como meia, mas muitas vezes ele abaixava para ser o primeiro volante e dava liberdade para o Casemiro subir. Sobe Casemiro. E o Casemiro surpreendeu como meia seleção da Suíça, que esperava mais um Bruno Guimarães por aqui. Bruno Guimarães baixou, fez a função de volante. O Casemiro tinha mais liberdade para subir ao ataque e foi assim que saiu o gol da seleção brasileira, numa troca de passes rápida como tem que ser, para você quebrar uma defesa muito bem fechada. 1, 2, 3 e gol da seleção brasileira. O Brasil sente muito sem o Neymar, sente muito em seu principal jogador. Muitas vezes o Neymar acaba absorvendo ali uma pressão de tipo, cara, que ideia de errada, eu sei que vão jogar na minha conta, mas quando o Neymar não está em campo, vai jogar na conta de quem? Para mim, o melhor em campo foi obviamente o Casemiro, porque fez o gol, mas destaques para as partidas de Marquinhos, Thiago Silva, Militão e Vinícius Júnior, que em alguns momentos do jogo cresceu. E quando ele cresceu foi importante. O Rodrigo também entrou bem no jogo. Eu vejo muita gente comentando que tinha que colocar o Everton Ribeiro, mas, mano, o Everton Ribeiro tem um nível de enfrentamento muito menor aqui na América do Sul do que o Rodrigo tem jogando ali Campeonato Espanhol, jogando UEFA Champions League. Então eu achei acertada a entrada do Rodrigo, também é um jogador mais móvel, um jogador que finaliza mais pro gol. O Everton Ribeiro é um cara para um jogo mais tricotado. E o Rodrigo é um cara mais elétrico, que tem também esse jogo tricotado por baixo, mas que dá mais opção. Então eu achei certa a entrada assim do Rodrigo. E gostei da entrada do Militão, porque muitas vezes a seleção brasileira fica com um esquema assim, de 3 zagueiros. O Alexandre entra por dentro, dessa opção aqui de passe, o Casemiro. Então o Militão se adequa bem, se bem que o Militão subiu até várias vezes para o ataque para tentar ser essa arma surpresa também da seleção brasileira. É bom logo esse confronto de início pelo fato da seleção brasileira ter pegado uma seleção que faria jogo duro com qualquer outra. E parabéns ao Brasil pela vitória. Tite mexeu bem, conseguiu encontrar soluções mesmo em um jogo difícil, em um jogo complicado. Agora é continuar evoluindo. O Brasil já está classificado. Vamos ver aí, né, se ele dá oportunidade para jogadores que não estão jogando, como o Pedro, como o Everton Ribeiro nesse jogo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis e fui!